naquela década 70 para 80, começou o chamado movimento da agricultura alternativa, que a agricultura que então se conhecia aqui era a agricultura com adubo químico, muito veneno, né? Que a antiga agricultura pouco produtiva, né? Foi substituída pela agricultura de insumos pesados. E começou esse movimento nessa década de 70, 80, que era, aliás, um movimento mundial, mas chegou a abrir nessa época, chamada agricultura alternativa. Na verdade, a agricultura verdadeira, não alternativa, né? A verdadeira, que isso usa a natureza. Então, foi um movimento muito forte, foi liderado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos no Brasil. Hoje nem pode pensar numa coisa dessa, hoje estão todos no outro lado, né? Ela tinha vários congressos, tinha pessoas como Ana Prima Vese, o livro dela da ecologia, o Lutzenberger também, do meio ambiente. Então, eram figuras muito interessantes. Então, eu enveredei para essa direção, eu tinha interesse nessa. E quando comecei, então, a trabalhar na Diocese de Juazeiro, eu queria, evidentemente, nos lugares onde tinha sido um conflito, onde o pessoal conseguia defender a sua terra contra grilagem, etc., aí, ajudar a turma para se fixar na terra, para defender a terra, né? Aí, então, eu tinha na cabeça essas ideias da agricultura alternativa, mas os conceitos não vieram do semiárido, vieram da Europa, vieram do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Piracicaba, etc. Aí. Então, eram conceitos propostos, elaborados e que funcionam no clima chuvoso, mas não no semiárido. Então, nesse período, chegou para nós um recém-formado agrônomo do Sul, com muito entusiasmo, e ele queria ajudar o povo a plantar, que ele sabia, também os mesmos conceitos da agricultura orgânica. Na época, tinha muito esses fundos rotativos, a Caritas tinha, a Diocese tinha, era um pequeno valor emprestado a um grupo para plantar uma roça, fazer qualquer coisa, depois devolver-se uma parte, pelo menos, para outro grupo semelhante, né? Então, eles decidiram fazer uma roça comunitária. Aí foi desmatada, queimada, como é o costume deles, fazer a cerca, tudo mutirão, com as crianças ajudando a trazer água, né? As mulheres cozinhando, tudo. Aí foi plantado, quando com a primeira chuva, em novembro, foi plantado, e eu passei depois, alguns meses depois, já era a época da colheita, perguntando, e então, como é que ficou a roça, como está? Disse, rapaz, Haroldo, nada boa não, vamos olhar a roça, né? Aí quando fomos lá, um milho, altura de meio metro, tudo seco, feijão, folha enrolada e torrada, queimadas, deu quase nada. Então, como é que vocês vão devolver o dinheiro? Não dá, não colhemos nada, nem para nós comer, né? Mas quando eu levantava a cabeça, olhando a caatinga, de no outro lado ainda estava em pé, estava inteira depois da cerca, né? Então, vi nenhuma árvore queimada ou seca, né? Estava verde, as flores amarelas nas árvores, os passarinhos cantando nos galhos. Na época tinha muito tatu ainda, sumia tudo, impressionante. Tatu correndo lá embaixo, nas partes mais baixas da caatinga. Então, eu olhei a roça aqui, olhei a caatinga, rapaz, não teve seca. Que se fosse uma catástrofe assim, a caatinga estaria morta, né? Então, foi nesse momento, depois teve outro ainda, nessa viagem que eu falei também aqui ontem, pelo semiárido, que nesse momento eu percebi, pronto, não é que faltou chuva, Deus mandou chuva. Só que o que nós humanos plantamos e implicamos que seria ótimo, não é isso. Temos que achar outras plantas, outras maneiras que se adequam a esse clima que tem aqui. Então, com esse pensamento, aí nasceu a ideia da convivência com o semiárido. Convivência, que quer dizer conviver com aquilo que a natureza nos oferece. Então, se é bom para plantar aqui
sorgo, por exemplo, né? Então tem que plantar aquilo que as condições climáticas permitem, e não milho, que não é apropriado para nós aqui, né? Então esse foi o primeiro choque, assim, vamos dizer, que a agricultura orgânica, do jeito como é ensinado, que está nos livros, tem que ser adaptado à região climática, né? Então eu comecei a estudar a partir de publicações da Inglaterra, da França, da Alemanha, de experiências na África, na China, na Índia, etc., aí, onde tem climas homólogos, semelhantes ao semiárido, com animais e plantas, etc., aí, né? Então, esses países, através do processo milenar de aprender com o clima, de selecionar plantas, animais, etc., aí, eles realizam a convivência com o clima deles. Só que o problema na África, por exemplo, né, com secas, mortes e tudo isso aí, não é por causa do clima, nem por causa do processo, talvez errado, da população se adequar, mas por causa da interferência dos países colonizadores. Por exemplo, a França, mas no meio da África, eles proibiram, por pena de cadeia, o pessoal plantar sorgo, tem que plantar milho, porque milho era um produto interessante para a Europa e onde ele não crescia ainda, né? Então, com sorgo ninguém queria. E também com o levantamento de fronteiras, impedindo o tráfego livre de rebanhos conforme a chuva, etc. Então, na verdade, onde aprendi essas coisas, as alternativas para a convivência, foram nesses países antigos de agricultura antiga e pecuária antiga também, né? Quando os jornais de São Paulo davam notícia de uma situação climática difícil aqui, eles estamparam na primeira página seca no Nordeste, né? Um total desconhecimento da realidade, porque não teve seca em Itabuna, Ilhéus, Salvador, nem em Barreiras, onde chove muito, nem no Maranhão, né? Parte do norte, quase Amazonas já. Então não se conhecia que existe o semiárido aqui, não se conhecia. Então nossa missão no início foi essa: gente, nós estamos no semiárido, que existe, tem um clima diferente, uma realidade diferente, e fica uma boa parte no Nordeste, mas é maior, porque Minas Gerais também tem. Foi a primeira vez que eu anotei essa ideia da convivência com o semiárido, foi em 86, 87, me lembro, né? Foi numa conferência, estava falando, eu escrevi na parte de cima do caderno, tem essa margem, né? Escrevi convivência com o semiárido, porque a palavra convivência eu conhecia. A Embrapa já usava isso nas suas publicações na época, mas falava convivência com a seca. Não dá, é uma contradição. Você conviver com uma coisa ruim, né? Não pode. Significa que a seca, né? Seca de morte, de desastre, de catástrofe, etc. Aí, com isso não dá para viver. Mas você, analisando como a natureza é, e como é que ela reage a essa variação climática, nós aprendemos para organizar nossa vida, nossa produção, nossa escola, tudo isso aqui, conforme o clima, né? E por isso a convivência com o semiárido. Que o governo, o que ele tinha como proposta chamada combate à seca, né? Então, como é que pode combater a seca, né? Você pode combater um incêndio, mas a seca não dá para combater, né? Então, significa o quê? Fazer barragens nas áreas dos latifundiários, distribuir cesta de alimento, e aquela frente de serviço, que era uma quantidade mínima, os trabalhadores tinham que, durante algumas horas por dia, fazer de conta que trabalhavam, depois recebiam, no fim do mês, um pouco de dinheiro, né? Mas era muito pequena a sociedade civil. Você podia contar, acho que em duas mãos, mais ou menos, o que tinha no semiárido de entidades não governamentais. A Caritas era mais forte ainda naquela época, né? É que antes, Caatinga, ele foi fundado um ano antes do IRPA.
que foi daquele momento a fase, as PTA que saiu depois, etc., também não tinha, né? Então, o que tinha era o PATAC, que já era mais antigo, ESPLA, em Fortaleza, MOC, né? ANSUIRPA, né? Eu não sei quem tinha mais, mas eram pouquíssimas entidades, né? Só depois, com a entrada da fase, com esse levantamento das técnicas de agricultura alternativa, começaram a surgir algumas entidades que se dedicavam àquela proposta, né? Mas também era muito mais em termos de tecnologias, né? Soluções para plantar, para coletar água, etc. Aí. Então, o que tinha uma forte ajuda da Europa, as Cáritas, Miséria, Pão para o Mundo, as Centralstelle do governo alemão, da França, entre a Fraternité, da Suíça, em todos os países tinha entidades que ajudavam aqui. Agora, para a seca, que é esse fenômeno que se chamava seca, mas não é seca, a resposta mais óbvia deles era mandar sementes. Então, tinha passado um ano sem chuva, então a única resposta que eles tinham, mandar semente. Já morreu a semente no ano passado, será que vai sobreviver agora? Em vez de financiar medidas estruturantes, né? De novo sementes, e a semente aqui no semente é uma coisa muito perigosa, né? Muito fácil de não dar certo. O bem viver é que é uma nova proposta de sociedade, né? Então, uma maneira suave de se dar com a natureza e um novo relacionamento entre as pessoas, né? E a convivência com o semiárido, na verdade, não é uma coisa só em relação à natureza, mas implica também um bem viver entre as pessoas, né? Nas comunidades, uma maneira honesta, ética, de administrar as coisas do povo, né? Sindicato, cooperativa, associação, etc. Aí. Então, como nós não depredamos a natureza através da comércio com semiárido, também não prejudicamos nós mesmos nas comunidades, nas nossas associações, e sempre procurando de ser a maneira mais honesta, mais ética, com dinheiro nosso, com dinheiro público, etc. Então, esse é o prolongamento da convivência com o semiárido, que primeiro partiu da natureza, agora para a vida das pessoas, né? É uma maneira de lidar com a natureza, onde você repor ou até enriquece a natureza, onde você tem um rebanho que seja adequado ao tamanho da terra. A convivência significa também você brigar por terra no tamanho suficiente para as famílias rurais e não dos fazendeiros, né? Então, isso também convence com o semiárido. E o restante, a ética pessoal. Essas tecnologias sociais que chamamos, na verdade, são as tecnologias verdadeiras. Só essas deveriam existir, que são fáceis de fazer, não depredam a natureza e são eficientes em custo-benefício. Então, essa é realmente uma grande solução.